VBA no Excel para iniciantes. Essa é a nossa quarta aula de formulários. Dúvida dos inscritos. A você inscrito no canal, meu muito obrigado. Sou o Gleitz do canal Programador Excel VBA. Você sabe que a sua inscrição, seu comentário e seu like é o que nos estimula a postar novos vídeos. Se não é inscrito, clique em inscreva-se. Na aula de hoje, vamos falar de formulários, programando o botão excluir e realizando pesquisas no ListView com critérios, projeto dos inscritos. Vamos estar programando o botão excluir, implementando rotinas no toolbar, filtro em ListView por critério e filtro em ListView por parte do nome com critério. Lembrando que esse vídeo está sendo feito em cima da dúvida do inscrito e também eu tenho adicionado aí no Face o Lucas, certo? Para ter acesso ao arquivo que ele disponibilizou aí, para que a gente possa estar programando o arquivo dele, assim é do projeto VBA que já removemos, essa daí, certo? Está aparecendo aí na sua tela. Também vou estar deixando aí na descrição do vídeo. Lembrando que o projeto vai estar disponível para download. E essa é a senha para logar no form, certo? Pois o form dele tem login. Como eu havia dito, este é a tela de login dele, certo? Caso você não saiba a senha, como eu também não sei, então eu vou clicar aqui em qualquer parte do form e é me aberta uma nova janela. Aí eu coloco a senha que você viu lá, 8848, e dou o OK. Pronto, agora estamos dentro da planilha dele, certo? E a tela foi removida. Vamos executar aqui o nosso formulário para ver de onde paramos. Vou clicar aqui no formulário, vou clicar aqui em atualizar cliente. Perceba que a tela do menu é fechada e me é aberto essa tela aqui para atualização de cliente. Na aula passada, a gente fez algumas implementações e algumas melhorias, certo? Por exemplo, eu clico no Gleitz, clico em editar e aí me liberar dos campos. Conforme eu clique no botão incluir, eu posso estar incluindo uma nova imagem. E conforme eu mude alguma informação, eu clico no atualizar e é me atualizar a informação, certo? Caso eu não faça nada, eu clico no cancelar, me é liberado, no caso, me é feita toda a limpeza aqui nos campos. E caso eu não faça nada, nenhum clique aqui nos botões, eu clico simplesmente em algum item do ListView. Observe que os campos aqui eu não tenho mais permissão para utilizá-los, certo? Então fizemos essa implementação. Na aula de hoje vamos estar programando aqui o botão excluir. Perceba, vou clicar aqui, eu já estou com o Gleitz selecionado, vou clicar em editar, vou clicar em excluir e nada acontece, certo? Então vamos fazer essa implementação hoje. E também vamos estar fazendo aqui a pesquisa por parte do nome. Beleza? Então bora programar? Fechar o form. Para ter acesso ao VBE, pressione Alt mais F11. Caso o seu Project Explorer não esteja aparecendo, você clica em exibir. Project Explorer. No nosso caso aqui, perceba que ele tem vários arquivos, certo? Perdão, vários forms. E no nosso caso, a gente está programando aqui o FRM underline resultado underline pesquisado. Vou dar um duplo clique sobre ele. Vou fechar aqui a minha janela do Project. Vou dar um duplo clique aqui no nosso toolbar. E vamos fazer o seguinte, observe que o botão excluir, o case is igual a 1, nada acontece, certo? Quando a gente colocar alguma implementação aqui, quando clicar no excluir, ele vai estar executando. Primeiramente, vamos fazer uma outra melhoria aqui, certo? Fazendo alguns testes, a gente vai percebendo que pode melhorar. Você também pode estar comentando aí na descrição do vídeo algo que você pode ter visto de melhoria que não foi feito, certo? Então vamos aqui ao que eu vi para a gente poder melhorar. Observe que esse código aqui, ó, quando eu clico no cancelar, ele pode estar dentro do limpar, certo? Por que eu digo isso? Porque eu vou precisar agora desse código aqui também dentro do excluir. Então, vou fazer o seguinte, ó, observe, vou dar o Ctrl C e vou dar o Ctrl V. Observe que eu tenho o mesmo código para o excluir e para o cancelar. E usando a lógica que você aprendeu aí, certo? Não é viável. Por quê? Se eu precisar fazer uma manutenção, eu tenho que fazer tanto neste como neste, certo? Então, se eu tenho a mesma rotina, vou precisar da mesma rotina, eu crio uma rotina à parte, certo? E depois só chamo através do call. Então, como é que a gente faz aqui? Eu vou apagar aqui, certo? Só para vocês entenderem, quando eu clicar no excluir,
ele vai ter que excluir o dado e depois vai ter que desabilitar os botões, certo? O que essa rotina aqui já está fazendo. E outra coisa, observe que aqui está 1, 3, 2 e 4. Está funcionando perfeitamente, mas vamos deixar mais bonitinho na ordem. 1, 2, 3 e 4, certo? Apenas deixamos mais bonitinho, certo? A sua funcionalidade estava funcionando perfeitamente. Então, percebendo isso, eu vou recortar esse código todo aqui, certo? Vou dar o Ctrl X e vou entrar aqui dentro da rotina limpar. Seleciono ela, clico em editar e clico em definição. Fui redirecionado agora para a rotina limpar, certo? Então, após aqui, ó, o load picture entre parênteses vazio, eu vou estar colando a codificação que eu recortei lá, certo? Então agora basta, eu vou clicar aqui, clicar em última posição. Não fui redirecionado para onde eu queria, certo? Novamente última posição, novamente última posição e agora sim, retornei para o toolbar, certo? Dentro do evento button click. Por que eu não redirecionei direto? Porque a última posição, como o próprio nome diz, ele pega a última posição que você estava, certo? Então lá dentro daquela rotina eu já tinha clicado em vários cantos. Então, sabendo disso, ó, basta agora eu pegar a rotina do call limpar, certo? Dar o Ctrl C e colocar aqui na rotina do excluir, certo? Porém, vamos fazer diferente. Eu vou deixar por enquanto apagada, porque essa rotina eu vou deixar dentro de uma outra rotina, certo? Para ficar mais bonitinho, mais prático. Então, vamos criar agora a rotina para o excluir. Para adiantar e tentar não alongar muito o vídeo, eu já criei aqui a rotina e vou fazer apenas a colagem e explicar para vocês, certo? Mas de antemão vamos chamar ela aqui, ó. Ela vai se chamar call excluir, certo? E lá no final do código, vou descer aqui, lá no final do código, do sub, eu vou fazer a colagem do código. Então deixa eu pegar aqui a rotina para excluir. Não se preocupe que eu vou explicar. Dá o Ctrl C e o arquivo está disponível para download. Dá o Ctrl V, certo? Então tá aqui a rotina, certo? Então quando eu clicar lá no toolbar, ele apenas vai chamar essa rotina aqui, ó, o subexcluir. O que é que o subexcluir faz? Primeiramente, ele desabilita a tela, certo? Por que eu desabilito a tela? Porque se você trabalha com muitos dados, você vai perceber o ganho de tempo que você vai ganhar com essa implementação do código, certo? Desligando a tela, você está livre de qualquer atualização, certo? Então com isso seu código vai processar de uma forma muito mais rápida. E aqui o que é que eu fiz? Basicamente o que a gente sempre vem fazendo, certo? Eu tenho por hábito deixar o meu arquivo ativo, certo? Para evitar que quando eu execute a rotina, ele execute um outro arquivo que possa estar aberto com o meu formulário sobreposto, certo? Então aqui eu estou ativando o meu arquivo e estou garantindo que ele vai estar sendo executado dentro do arquivo correto, beleza? Aqui sempre as nossas variáveis de praxe, a minha linha do tipo integer, aqui uma variável id do tipo integer, como eu falei para vocês, certo? No código do atualizar, eu declarei essa variável id do tipo string, e aqui eu declarei do tipo integer. Nada vai mudar, certo? O que pode mudar aqui é só, conforme você declara uma variável, ele armazena um espaço para ela. Se for do tipo inteiro, ele tem um armazenamento X. Se for do tipo string, tem um armazenamento Y. O armazenamento não é o mesmo tamanho, certo? Então é a única coisa que implica aqui. Não sendo isso, não tem importância. Por que eu digo isso? Porque eu não estou somando o valor, certo? Como eu não estou somando, ele pode ser tanto do tipo inteiro como do tipo texto, beleza? Aqui eu vou deixar como inteiro. Só para vocês verem que não vai fazer diferença aqui no nosso código, certo? Aqui eu declarei uma variável de código sem necessidade, vou apagar aqui, peço desculpas. E aqui eu declarei aquela variável de praxe, a w, do tipo worksheet. E aqui uma variável resposta. Porra, eu vou trabalhar com essa variável aqui para, quando eu clicar no botão, ele perguntar ao usuário se o usuário vai desejar excluir realmente o cadastro ou não, certo? E observe que ela é do tipo string. E aqui um comentário, cria a variável resposta, beleza? Aqui eu estou setando o nosso arquivo, perdão, a nossa guia,
certo? Nossa guia se chama clientes, que eu estou setando ela. Aqui eu estou repassando para a minha variável ID o valor que estiver no meu txt_id, certo? Então, conforme a rotina do atualizar, o excluir também trabalha em cima da nossa coluna ID, certo? A coluna ID é esta, a nossa coluna A. Então, esse valor aqui, ó, quando eu clico lá, esse valor é repassado para a minha variável, certo? No caso, é repassado para o nosso textbox, txt_id, e depois armazenado nessa variável. Teria necessidade? Eu posso dizer para vocês que também não, certo? Eu poderia ignorar essa linha aqui, comentar ela, e aqui mais abaixo, observe que eu tenho uma verificação. E aqui eu poderia botar o nome do meu objeto, certo? Ao invés de pegar o valor que está no objeto e repassar para uma variável. Mas, normalmente, eu sempre costumo trabalhar dessa forma, certo? Então, aí fica na lógica de vocês, beleza? Vocês podem mudar à vontade. E aqui eu tenho uma variável linha, dizendo que é igual a 2, porque nossa primeira linha é o nosso cabeçalho, certo? Aqui eu selecionei a nossa guia. E aqui eu estou trabalhando com it, também de praxe, com W. Quem é W? Clientes. E o que é que ela está fazendo? Do until, faça até que, ponto celos, linha, que é a parte da linha 2, da coluna 1, seja igual a vazio. Enquanto não for igual a vazio, ele vai fazendo essa verificação. Até o que? Até o if, quer dizer, se minha linha, minha cells, né, que é a célula, linha, a parte da linha 2, da coluna 1, for igual a id. Se for igual ao id, ou seja, se eu selecionei, se o meu valor que estiver no meu test box lá, que é esse D aqui, for igual ao valor que estiver na minha linha atual, pois ele está descendo, certo? A partir da primeira linha. Se ele for igual, o tem, quer dizer, então, ele vai fazer o que? Vai selecionar, certo? Vai selecionar esta linha. E o que é que ele vai fazer? Ele vai chamar a variável resposta. E o que é que a variável resposta tá me dizendo? Resposta, nossa variável está recebendo uma janela de dialog, certo? E como seria tipo uma input box. Observe, mensagem box, funcionário, que é o nosso texto. Deixei um espaçozinho para não ficar junto com o número, com o texto que está no meu objeto txt_nome. Deixei um novo espaço para concatenar aqui com registro de número e concatenado com o número com txt_id, certo? Na prática vocês vão entender bem melhor aqui, certo? Então aqui nada mais é do que eu estou repassando esse valor aqui, essa mensagem para a minha variável resposta. E aqui ele vai verificar o que? Só descer aqui um pouco. Observe que essa mensagem box vai me aparecer dois botões lá, ó, VB Yes ou não, ou seja, vai aparecer lá, sim ou não, certo? E aqui é o nosso título, controle de funcionários. Quando eu estiver executando, vocês vão entender bem melhor na prática. E aqui o que é que ele está dizendo? Como vai me aparecer dois botões, e se a minha variável resposta receber o valor de VB Yes, certo? Então, ele vai fazer o que? Aqui é o nosso comando para deletar a linha, certo? A gente já viu esse comando em aulas anteriores. Então aqui é o meu comando para deletar a linha. Basicamente é esse comando que deleta a linha, certo? Só que para deletar a linha eu tenho que repassar um valor para ele. E qual é esse valor? É o valor que tiver no meu txt_id, certo? Então aqui ele deleta a linha. Aqui ele salva a nossa pasta de trabalho, certo? E aqui ele emite uma mensagem. Funcionário concatenado com o meu txt_nome, concatenado com o registro de número, concatenado com o txt_id e concatenado com o resto do texto, certo? E o se não, no caso, eu não clique no yes, ou seja, eu não clique no sim, que vai me aparecer lá. Eu clique no não, ele vai aparecer else, certo? E o que é que o else faz? Simplesmente fica a seu critério, certo? Aqui eu quis deixar uma mensagem também para o usuário. Se ele clicar no não, vai me aparecer essa mensagem aqui, que foi abortada, certo? Teve sua exclusão cancelada com sucesso, beleza? E dou o end if para fechar esse primeiro if aqui, certo? Esse último if é fechado mais aqui embaixo. E aqui é o seguinte, ó. Lembra que a gente criou uma rotina para fazer a limpeza lá e desabilitar os controles e colocamos dentro da mesma rotina do limpar? Agora a gente vai trabalhar com ela aqui dentro, certo? Após esse end if, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar o call carrega dados, ou seja, eu vou deixar a minha list view atualizada, certo? Se eu não fizer isso, quando eu excluir o dado, ele vai excluir, porém a minha list view ainda vai estar com todos os registros
que já haviam nela, certo? Antes da exclusão. Aqui eu estou garantindo que depois da exclusão ela já vai estar atualizada, beleza? Aqui eu vou chamar a minha rotina para limpar. Então lembrando que quando eu clicar no excluir e clicar, certo, no yes, ele vai excluir o registro, vai carregar os dados atualizados para list view e esses dados já vão estar atualizados na planilha, certo? E vai me chamar a rotina limpar, vai limpar todos os campos e também vai desabilitar os controles que estavam ativos do toolbar, certo? Ou seja, vai desabilitar o botão excluir, o editar, o atualizar e o cancelar. Entendido isso, vamos fazer um teste. Eu vou executar aqui pelo próprio formulário, certo? Clicar em formulário, atualizar cliente e clico no Glitz. Ocorreu só um errozinho aqui, certo? Vamos fazer essa correção juntos. Então o que aconteceu de errado aqui, pessoal? Não sei se vocês lembram, dentro do evento item click aqui do nosso list view, eu tenho uma rotina chamada call limpar, certo? E o que o call limpar faz? Ele limpa todos os campos e desabilita todos os controles. Então o que está acontecendo aqui, ó? Ele está desabilitando, ele não habilita mais o meu botão editar. Então a gente vai ter que fazer essa correção aqui. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fechar o meu for, o Visual Basic, exibir meu Project Explorer, FM resultado pesquisado, fechar minha janela aqui do Project e vou dar um duplo clique no nosso list view. E observe que exatamente o que eu disse para vocês, certo? Toda essa implementação aqui eu acabei colocando dentro do evento limpar, com exceção do enable igual a true, certo? Dentro do limpar, vamos observar aqui, ó, vou selecionar, clico em definição. E observe que está todos os controles como false. Vou clicar aqui novamente, em última posição, e fui redirecionado para novamente o evento item click do nosso list view. Então o que eu vou fazer aqui? Eu não necessito mais desse comando aqui. Por que eu vou apagar ele? Porque ele já está dentro do limpar, certo? E desses dois abaixo aqui também não necessito mais. Este carinha aqui eu vou estar recortando e colando, certo? Vou apagar o espaço aqui e colando aqui após o limpar. Por quê? Porque o limpar ele vai desabilitar aqui o controle, certo? Ele vai estar desabilitando esse carinha aqui, porém vai estar sendo novamente habilitado quando eu clicar, quando ele executar a próxima rotina, certo? Entenda, o VBA ele executa linha por linha. Quando ele executar toda essa rotina, ele vai para essa linha e aqui ele vai novamente habilitar o controle. Por que eu vou deixar isso? Porque eu vou ganhar tempo com manutenção de código, certo? Porque observe, aquela mesma rotina para desabilitar os controles, eu estou utilizando tanto no atualizar, como no excluir e como na limpeza conforme o item clicado, certo? Então eu tenho basicamente 3 rotinas, sendo que exatamente são a mesma coisa. Então eu não vou criar 3 rotinas sendo iguais, basta eu criar uma e chamá-la, certo? Então então é isso que está sendo feito. Então vamos entender agora na prática. Vou clicar agora no Glitz e observe que o botão limpar já está habilitado. Vou clicar aqui no Ricardo. Novamente ele habilita o campo editar. Então está funcionando perfeitamente, certo? Então vamos fazer agora um teste. Eu vou excluir o Ricardo. Cliquei no Ricardo e observe que me aparece a mensagem. Funcionário Ricardo Souza Pereira. Observe que a nossa TXT nome, certo? Aqui, ó. Está sendo concatenado aqui com a nossa mensagem, com o registro de número 2, que é o 2 aqui que aparece no ID, será excluído. Confirma a exclusão? Se eu clicar no não, observe que me aparece essa mensagem aqui, ó. Funcionário Ricardo Souza Pereira, com registro de número 2, teve sua exclusão cancelada com sucesso. Aí fica a critério seu ou não, certo? Se você não quiser emitir mensagem, basta, depois do else. Na realidade, se você não quiser emitir uma mensagem, caso for clicar no não, você precisa nem colocar o else, certo? Basta não colocar nada ali, certo? Agora, se você quiser que ele execute algo depois que for clicar no não, você insere o else e insere o próximo comando, beleza? No meu caso aqui, eu preferi que se o usuário cancelar, também seja emitida uma mensagem para ele. Então aqui eu não excluí o registro porque eu cancelei. Então vou dar o OK e me é feita a limpeza, certo? Observe que meus dados continuam os mesmos. Porém, se eu clicar agora novamente no Ricardo e clicar em editar, certo?
Na realidade não tinha necessidade de eu clicar no editar, porque eu vou estar excluindo, certo? Mas vamos lá, no raciocínio. Se eu clicar agora no excluir, novamente me emitir a mesma mensagem. Porém, se eu clicar no sim, momento, está carregando aqui, carregou a mensagem. Funcionário Ricardo Souza Pereira, novamente observe o texto e observe o número que ele está pegando, certo? Excluído com sucesso. Vou dar o OK. Observe que a minha list view já está atualizada. O Ricardo já não me aparece mais nela. No meu banco de dados também não, certo? E me é feita toda a limpeza dos campos. E todos os botões estão desabilitados, certo? Então a nossa rotina excluir está funcionando perfeitamente. Beleza? Então agora vamos para a parte da pesquisa por critério por parte do nome, certo? Espero que tenha ficado entendido. Vamos combinar o seguinte, eu pensei aqui de outra forma novamente. Eu vou estar ensinando como fazer a pesquisa por parte do nome, mas também vou fazer a pesquisa padrão, certo? Aquela pesquisa lá que você digita o nome, se for exatamente o que você digitar, você vai clicar em pesquisar e ele vai pesquisar para você, certo? Então eu vou parar aqui o vídeo porque eu vou, ao invés de eu colocar esse comando dentro aqui do evento after update da nossa textbox, como eu faço nos meus programas, eu vou colocar aqui no toolbar, certo? No toolbar a gente já viu na primeira aula, perdão, na segunda aula, como adicionar imagens. Então para não prolongar tanto o vídeo, eu vou adicionar aqui as duas imagens e depois disso eu volto a gravar, beleza? Vamos executar aqui. Perceba que já foi adicionado aqui os dois botões, certo? Eu também já adicionei duas imagens, porém deixei para a gente fazer junto, certo? Apenas a codificação aqui. Então vamos lá, vou fechar aqui o form, Visual Basic, exibir Project Explorer, FM resultado pesquisado. Vou dar um duplo clique aqui no meu form, fechar minha janela aqui do Project. Então aqui, pessoal, vou apenas dar um espaçamento, certo? Basta eu copiar minha última linha de comando aqui, no caso, dá o Ctrl C, Ctrl V, novamente eu dou o Ctrl V, certo? Como eu adicionei mais dois botões, então logicamente que é o 5 e o 6 aqui, certo? E a imagem que eu quero no botão 5 e 6 vai ser a imagem 5 e 6 do meu image list, certo? Se você não está entendendo, assista a segunda aula dessa série, que a gente ensinou aí como estar adicionando imagens ao toolbar. Vamos ver como é que ficou aqui. Vou executar e observe que já me aparecem as imagens. Porém, se eu clicar neles, nada acontece porque também não tem rotina, mas também ainda não implementamos o case, certo? No toolbar. Lembre-se que tem um case ex igual a 1, case ex igual a 2, case ex igual a 3, case ex igual a 4. Como eu adicionei mais dois botões, eu também tenho que fazer um select case para esses dois botões. Como é que eu faço isso? Vou fechar meu form, Visual Basic. Eu posso vir por aqui, certo? Abaixo eu selecionar aqui o nome do objeto, que é o toolbar. Pronto, foi redirecionado para ele, todo dentro do evento button click. Então, como eu havia dito para vocês, ó, eu tenho um case ex igual a 4. Então, basta eu copiar essa informação e após aqui o limpar, o comando limpar, eu faço aqui a colagem. E aqui vai ser o meu case ex igual a 5 e mais abaixo o case igual a 6, certo? O meu botão 5 vai ser o pesquisa por parte do nome, certo? Vai ser o pesquisa por parte do nome. E o meu botão 6 vai ser o pesquisa. Não achei o nome melhor aqui, então vai ser o pesquisa por padrão, certo? Aquela pesquisa que se você digitar o nome, conforme começa, ele vai estar filtrando, certo? O pesquisa por parte do nome, como o próprio nome diz, se você botar algum caractere que possui no nome, ele vai trazer. E o por padrão, ele só vai trazer se exatamente for aquilo que você digitou, certo? Então eu vou mostrar aqui para vocês essas duas rotinas, como elas são um pouquinho diferentes, certo? Então é o seguinte, lembra que a gente tem uma rotina chamada carrega dados, que é a rotina que carrega os dados por padrão aqui, quando eu inicializo o form. Então eu basicamente vou pegar o código dessa rotina e fazer uma implementação, certo? Então eu vou selecionar aqui ela e clico em definição.
Então eu vou copiar todo esse código aqui. Eu não posso aproveitar ele porque ele vai ter uma diferençazinha, certo? Então eu não vou copiar ele não. Na realidade, perdão, eu vou copiar ele, porém não vou utilizar o carrega dados, certo? Assim dizendo, vou ter que fazer umas melhorias nele, então por isso não é o mesmo código, certo? Aqui após o int sub, vou criar uma rotina, sub, pesquisa, não posso, como eu estou criando uma rotina, pessoal, observe o que vai acontecer aqui, ó, pesquisa, padrão. Observe que o VBA ele ele não deixa eu criar uma rotina com espaço, certo? Então se eu quiser criar uma rotina e quiser unir duas palavras, eu posso colocar um underline, certo? Então pesquisa padrão, vou chamar assim essa rotina, beleza? E após dar o enter, ele já me acrescenta já os parênteses, certo? E aqui eu vou fazer a colagem daquela rotina do carrega dados, certo? Então o que eu vou mudar aqui no código? Vou mudar duas coisas. Primeiro, eu vou pesquisar tanto pelo CPF, CNPJ, que é na mesma célula, certo? Como pelo nome. O nome está na minha coluna B, certo? E o meu CPF, CNPJ, está na minha coluna K, certo? Então eu preciso dessa informação lá. Como eu vou trabalhar com os option explicit, certo? Perdão, os opt buttons, então eu vou ter mais de um critério. E eu vou utilizar o mesmo código por dois critérios. Então como é que eu posso fazer isso? Vamos fazer o seguinte. Aqui, ó, onde tem coluna igual a 2, eu vou apagar, certo? E vou criar uma verificação aqui. Vou verificar qual é o opt button que está marcado. mi.opt. No caso, é o opt item, é o nome do... Vou comentar aqui, certo? E vou renomear ele com um nome mais intuitivo. Só um momento. Exibir Project Explorer, FM resultado pesquisado. E é esse carinha aqui, ó. Botão direito nele, propriedades. Ele vai ser aqui opt underline nome, certo? O nome mais intuitivo para ele. E vou aqui no opt nome de item, propriedades. O captcha está com o mesmo captcha, porém o name é diferente, certo? Então aqui vai ser chamar CPF ou CNPJ, certo? E o nome dele, certo? Onde eu vou trabalhar com ele no código vai se chamar opt CPF underline CNPJ, certo? Aqui eu posso botar qualquer nome, certo? Sempre lembrando, botar um nome mais intuitivo. Então, opt CPF underline CNPJ. Então, vou voltar novamente lá para o código. Vou fechar aqui, vou dar um duplo clique no meu form e vou descer, certo? Pois minha rotina está lá embaixo. Então, voltando aqui para onde eu tinha comentado. Eu comentei para não dar aquela linha, certo? Em vermelho, que fiz eu sair do código. Então, if mi.opt nome foi igual a false, ou seja, se ele não estiver marcado, certo? Ou, na realidade, ou não. E, certo? Se eu botar ou, o que é que acontece? Quando eu for fazer a verificação, ele vai dar um erro, por quê? Porque se um tiver marcado ou o outro não tiver marcado, sempre um ou outro vai estar marcado. Ou seja, então um ou outro também não vai estar marcado. Então essa condição sempre vai ser verdadeira. Agora se eu disser que meu opt nome foi igual a false, end, quer dizer, e o mi.opt CNPJ foi igual a false, ou seja, se nenhum dos dois for igual a true, que isso não pode acontecer no caso, ele vai fazer alguma coisa, certo? Então, vou dar um exit sub, só para garantir, e um end if, beleza? Aqui é apenas uma garantia que não vai dar erro, certo, pessoal? Porque eu tenho que informar o número da coluna. Se eu não informar o número da coluna, o código vai dar um erro aqui na hora que ele for procurar aqui a coluna. A coluna não pode estar vazia, beleza? Sendo que dificilmente vai acontecer isso daqui, mas só por garantia. Então é o seguinte, uma segunda verificação aqui. If se mi.opt nome for igual a true, ou seja, se ele estiver ativado, então o que vai acontecer com ele? Eu vou dizer que a minha coluna vai ser igual
a 2, certo? E eu posso botar o se não, eu posso botar o else if. No caso eu vou botar o else if, certo? Else if. Então se mi.opt CNPJ for igual a true, ou seja, se não for true o nome, então true, ou seja, verdadeiro, ou seja, marcado é o CNPJ CPF, certo? Então se for esse que estiver marcado, a minha coluna vai ter outro valor para ela, certo? E a gente já vai descobrir qual é esse valor. End if, certo? Deixa eu voltar aqui e olhar qual é o número da coluna aqui que está o CNPJ. Coluna K, coluna 11, certo? Então aqui vai valer 11. Entenda, se o meu opt nome tiver marcado, certo? Tiver marcado lá, a minha coluna tem valor de 2. Porém, se tiver marcado é o meu CPF CNPJ, esse opt aqui, que é o nosso segundo opt que tem lá, então minha coluna é igual a 11. Ou seja, se for opt nome, o usuário está pesquisando é por nome. Se ele estiver pesquisando na coluna 11, então ele está pesquisando é o CPF ou CNPJ. Porque se eu não informar isso, ele vai procurar ambas as informações na mesma coluna, certo? E eu não quero isso, eu quero o mesmo campo para várias informações, beleza? E aqui é o seguinte, ó. Lembra que eu deixei o valor pesquisa, eu declarei aqui e não armazenei ele num text box? Deixei ele apenas solto aqui, ó. Aqui eu posso botar o nome do meu objeto, mas eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou dizer aqui que mi.txt, certo? Vamos ver qual é o nome do nosso objeto lá. Confesso que eu não lembro. Project Explorer, FM resultado pesquisado. E aqui o nome dessa caixa aqui. TXT filtrar, certo? Vou copiar ela logo aqui. Voltar para o form, dou duplo clique nele. Fecho minha janela do project. Então aqui, ó. Onde eu comentei. Eu vou dizer que esse carinha aqui, .text, ele vai estar recebendo, certo? Na realidade, ele vai estar repassando o valor para a nossa variável, certo? Perdão. Eu vou dizer que minha variável valor pesquisa, certo? Copiei aqui e dei igual. Ou seja, o valor que estiver no meu TXT filtrar vai estar sendo repassado para o nosso valor pesquisa, que é uma variável armazenada como texto. E ele vai estar aqui, ó, valor pesquisa. Então ele vai estar pesquisando aqui, ó, certo? Lembrando que esse código foi colocado aí nas aulas do nosso Excel VBA básico, certo? Que temos uns 20 aulas postadas, certo? Então entenda, o valor que eu digitar lá no TXT filtrar está sendo armazenado na minha variável valor pesquisa, certo? Sempre é bom armazenar esse valor porque é que ele trata, certo? Dentro de uma variável. E esse valor está sendo verificado aqui, ó. Aqui eu poderia simplesmente botar o nome do objeto, ao invés de eu ter repassado esse valor para a minha variável, certo? Mas vamos seguir essa lógica. E outra coisa, vou executar aqui e mostrar para vocês uma coisa. Observe que nenhum dos dois está marcado, certo? Então se eu digitar algo aqui, ó, na realidade se eu digitar algo, nada vai acontecer porque eu também ainda não atribuí os botões, certo? Então vou fazer da seguinte maneira. Observe que nenhum dos dois aqui está marcado. Um dos dois tem que estar marcado. E eu não quero ter a chatice de ficar marcando aqui, digitando o que eu quero. Eu quero por padrão, certo? Já apareça um marcado. Se eu sei que eu trabalho mais por pesquisa pelo nome, eu já deixo por padrão marcado o nome, certo? Se for o CPF, eu deixo marcado o CPF. Então vamos fazer essa correção logo aqui. Visual Basic, exibir Project Explorer, FM resultado pesquisado. Vou fechar aqui. E aqui também vou logo renomear aqui também, certo? Aqui apenas vou deixar como nome, certo? E aqui vou dar um duplo clique no meu form. E aqui no evento initialize, certo? Após o carregar dados, eu vou dizer o quê? Que mi.opt nome é igual a true. Ou seja, ele vai estar marcado, certo? Observe. Como eu sei que eu pesquiso mais por nome, eu deixo por padrão ele já marcado, certo? Então, quando eu for fazer uma pesquisa aqui, ele vai procurar por padrão na coluna do nome. Caso eu esteja pesquisando o CPF ou CNPJ, aí eu marco aqui e digito o valor que eu quero, certo? Então, vou fechar aqui. Vou Visual Basic. E a rotina que a gente acabou de criar, certo? Vamos estar chamando ela. Deixa eu só aqui achar o nome dela. Pesquisa padrão. Vou dar o Ctrl C.
vou aqui em tubar. Vamos achar aqui o tubar. E lá na pesquisa por padrão, certo? Vou dar o cal e colo. E vamos executar para ver se está funcionando, certo? Por exemplo, eu vou digitar aqui o Gletos. Botei só o Gle e vou clicar em pesquisa por padrão. Ele não trouxe nada, certo? Primeiramente, o seguinte, vamos fazer da seguinte forma. Então é o seguinte, observe que eu digitei Gle, eu tenho o Gle, certo? Observe que tem um Gle aqui. Porém ele está maiúsculo na minha planilha e na minha caixa de texto está minúscula. E no código, pessoal, eu não fiz esse tratamento, certo? Então, aqui ele está procurando no meu banco de dados, certo? Que é aqui a minha planilha, exatamente como está digitado. Então, como é que eu faço, vamos dizer assim, esse drible, certo? Eu posso estar aqui deixando padronizado aqui a pesquisa, certo? Ou por outro, eu trato no código. Qual é o mais fácil aqui? Vamos deixar logo por padrão na nossa text box. Então, observe que se eu apagar o Gle e clicar em pesquisa padrão, ele me traz tudo. Então, nosso código está funcionando. O erro aqui é apenas na nossa text box. Então, vamos fazer o seguinte. Vou fechar o form, Visual Basic, form resultado pesquisado. Vou fechar aqui a janela das properties. E vou dar um duplo clique aqui, né, no nosso TXT filtrar, certo? Fechar aqui a minha janela dos properties. E aqui é o seguinte. Vou copiar este objeto e vou formatá-lo, certo? Ponto text é igual ao que? O case. O que que o case faz? O case, ele converte tudo que estiver entre parênteses. Ele vai converter e devolver convertido para esse objeto TXT filtrar o que? Ele próprio. Então ele vai pegar o texto que estiver no TXT filtrar, ponto text, e vai estar convertendo e devolvendo convertido para o objeto TXT filtrar, certo? Ou seja, o texto que foi digitado dentro do próprio TXT filtrar está sendo convertido para maiúsculo e depois devolvido já convertido. Observe agora como é que vai ficar. Eu vou digitar o Gle, estou digitando com o teclado aqui com Caps Lock desligado, já me sai maiúsculo, certo? Isso aqui não é nada demais, certo? Já é conhecido por vocês, acredito eu. Estou digitando tudo minúsculo, porém sai tudo maiúsculo. E está conforme o meu banco de dados, certo? Meu banco de dados todo é maiúsculo. Quando eu digitar agora em pesquisa padrão, ele me traz o Gle, certo? Porém, se eu vim aqui botar... Eu posso estar fazendo a melhoria aqui, certo? Observe que eu vou clicar no CNPJ e eu não fiz a limpeza aqui da nossa text box. É outra coisa que você pode estar melhorando aí, certo? Colocar uma limpeza quando eu marco o objeto aqui, no caso. E agora eu vou pesquisar o CNPJ do Gletos, certo? Vou botar 00 e vou ver se ele traz alguma coisa. Pesquisa padrão, me trouxe 2. Vamos ver, na realidade trouxe 3 registros. Por quê? Porque os 3 registros começam com 0, certo? Agora, se eu vim aqui e colocar o 0, botar o ponto, 0, 0, 0, ponto, mais 2 0, mais 3 0, perdão, e 0, 02, por exemplo, o último que está lá, e clicar no pesquisa padrão, ele me trouxe apenas 1. Por quê? Porque aqui ele pesquisa exatamente como está no meu banco de dados, certo? Então, teoricamente, é um código bem funcional, mas não é tão prático, porque muitas vezes você não sabe o que você vai pesquisar, você apenas tem uma ideia. Você se lembra que CPF tal termina com tal número, ou contém tal número, ou fulano começa, você não sabe o primeiro nome do funcionário, mas sabe o sobrenome. Então, esse código não é prático para isso. Então, para isso, vamos criar aqui o pesquisa por parte do nome, certo? Mas a nossa pesquisa padrão entenda que está funcionando perfeitamente. Porém, ela tem essa dificuldade. Ela só pesquisa conforme eu digitar o valor exato, certo? Ou se eu digitar o valor que começa, certo? Então, eu vou fechar aqui e vamos implantar agora a pesquisa por parte do nome. Então, vamos fazer a implementação da rotina por pesquisa por parte do nome. Vou em Visual Basic. Vou descer mais um pouco, certo? Então, após o meu int sub aqui, vou criar uma nova rotina. Sub, pesquisa, underline, parte, underline, nome. Vou dar o enter, ele já me acrescentou o parênteses e o int sub. E aqui eu vou fazer a colagem do código que vou estar explicando também, para agilizar. Então, vamos subir aqui só um pouquinho para a gente entender aqui, certo?
Vou só recortar esse comentário aqui e deixar fora aqui do sub. Não teria nenhum problema, certo? Apenas para ficar mais bem entendido aqui o que é que está fazendo essa rotina do sub pesquisa parte underline nome. Aqui eu tenho novamente duas variáveis, na realidade três. Observe que essa variável aqui, li, eu estou trabalhando com list view e não a declarei, certo? Apenas aqui. Se você está trabalhando com o opt explicit, ele vai te obrigar a declarar variável, certo? Então, eu aconselho a você, se você está trabalhando com o opt explicit e se está trabalhando com list view, desta forma aqui, é necessário que você declare uma variável do tipo object para setar o list view. Observe que ele está setado aqui, porém eu não declarei como opt explicit, ou seja, não me obriguei a declarar as variáveis, então não está dando erro nos códigos onde eu não declarei as variáveis, certo? Mas se você colocou o opt explicit no começo do seu código, certo? Fora ainda das rotinas, declare uma variável do tipo object para poder estar setando aqui, certo? O seu list view, porque senão vai dar erro no seu projeto, beleza? Então, entendido isso, aqui é apenas as variáveis comuns, como já vimos na rotina anterior. E aqui qual é a diferença, pessoal? Ao invés de eu informar aqui a coluna, eu vou pesquisar por parte do nome, certo? Então, ao invés de eu informar a coluna, aqui eu estou informando, certo? Qual é o intervalo que vou pegar, certo? Aqui eu estou informando que é o intervalo B2, que basicamente é a partir da coluna B, a partir do intervalo 2, certo? Ou seja, a partir da célula B2. Então, o meu cursor vai estar, certo, selecionado na célula B2 quando eu marcar o opt underline nome, certo? Que é o nome do nosso opt lá. Deixa eu corrigir aqui. Se ele for true, então meu opt nome vai procurar na coluna B a partir da célula 2, certo? Observe que aqui eu não declarei uma variável como coluna. Aqui o código é diferente, certo? Observe que a verificação aqui é totalmente diferente da verificação da rotina pesquisa padrão, certo? Depois você compare aí. E se não, certo? É o se. Então, se no caso, se for o meu CNPJ estiver marcado como true, então ele vai pesquisar lá a partir da célula K, porém da célula K2, certo? Então, meu cursor vai estar acima da célula 2, da célula K2, e ele vai fazendo a verificação lá, certo? Aqui eu não preciso. Aqui a minha linha continua sendo informada, que é a partir da linha 2, porém as minhas colunas agora são intervalos, certo? Aqui eu fiz a limpeza do meu list view, e aqui novamente eu trabalho com o W, certo? Com o it, com W, quem é W? Nossa clientes, que é a nossa guia lá. Aí do while eu faço até quando a minha active cell seja diferente de vazio. Enquanto isso, minha linha vai recebendo o valor que tiver na minha active cell.row, certo? E aqui eu faço uma verificação com if 1, no caso, aqui é a posição, certo, pessoal? O número da posição, que era na posição 1, o case, aqui diferente lá do pesquisa padrão, aqui está sendo tratado, certo? Então, independente se eu colocar minúsculo ou maiúsculo na minha text box o valor, porém agora só sai maiúsculo porque eu já formatei. Mas como eu não tinha formatado no pesquisa padrão, aqui ele está sendo formatado, certo? Então, se eu botar minúsculo ou maiúsculo, ele vai converter antes de fazer a verificação aqui, certo? Então, aqui ele está verificando se minha active cell está sendo convertida e o valor da minha text box também. E ele está verificando se for menor que 0, certo? Se for, então é igual, certo? Então, aqui eu setei meu objeto e estou adicionando aqui as colunas a ele, ó. Certo? O mesmo código, muda só aqui a verificação, certo? Então, feito isso, para eu não ficar preso no loop infinito, aqui eu boto o ActiveCell.offset para ele deslocar uma linha, certo? Então, quando ele achar os valores, ele vai pular uma linha, certo? Vai colocar o cursor numa linha vazia para não ficar preso num loop infinito, certo? Se você esquecer esse comando aqui, seu código vai travar. E aqui ele faz só apenas a contagem dos itens para a list view e devolve para o meu contador, certo? No caso, para o nosso objeto label, lá, o nosso LBL underline contador. Então, entendido isso, eu vou copiar essa rotina, dar o Ctrl C, venho aqui em Toolbar, digito T para ficar mais fácil, achei o controle, e aqui eu chamo ela, certo? Call, e faço a colagem, pesquisa parte nome. Vou fechar aqui e vou executar aqui diretamente pela própria planilha, atualizar cliente.
E aqui, ó, observe, eu não vou digitar o Gladys. Observe que o Gladys tem o on, certo? No seu nome. Então eu vou botar apenas o on e vou clicar em pesquisar parte do nome. Ele trouxe apenas o Gladys, certo? Então, o próprio nome diz, ele pesquisa por parte do nome. Ele vai pesquisar o que eu digitar que tiver no nome, ele vai buscar. Se eu vim agora no CNPJ, lembrando que a gente não fez uma rotina aqui para fazer a limpeza, conforme eu clique no nosso Optboot, isso é muito fácil. Basta você colocar aí uma rotina para limpar aqui, certo? Dentro. Então aqui eu vou botar, por exemplo, o 03. Eu quero que traga o CPF que termina com 03. Vou clicar em pesquisar a parte do nome. E ele me trouxe a Clarice. Vamos verificar se realmente é ela. Vamos dar um duplo clique aqui para largar e 03, certo? Beleza, está funcionando. Ó. Vou botar o 02. Vou clicar em pesquisa por parte do nome. E me trouxe agora a Marília, certo? Observe. A Marília possui seu CPF com final 02. Se eu vir agora aqui e digitar... Deixa eu ver aqui o que é que tem no nosso banco de dados. Vou fazer um teste. Tem a Clarice, certo? Se eu botar a Clarice, começando com Clarice, pesquisa parte do nome, certo? Não trouxe. Vamos ver o que é que aconteceu aqui. Não trouxe por quê? Porque eu estou marcado com CNPJ, certo? Ou seja, ele está procurando na minha coluna K. Na minha coluna K só tem CPF. Se eu botar agora na coluna do nome e clicar em parte do nome, observe que ele me trouxe agora a Clarice, certo? Então percebo que está funcionando perfeitamente o nosso código. Então, para os vídeos que ficou para a série, acredito que acabaram aqui, certo? Eu espero que você possa ter gostado. Perdoe por ter prolongado bastante. Aconteceu alguns imprevistos. Se gostou, curta, comente, compartilhe, deixe nos comentários a sua dúvida e bora ajudar. Falou!